E algumas questões éticas precisam ser respeitadas em relação a essa visita, tá? A gente tem a privacidade e a confidencialidade das informações. Como eu disse antes, você não vai sair passando as informações para todo mundo, só para quem diz respeito, certo? E tem coisa que não diz respeito aos outros e você não precisa passar, só precisa anotar lá na ficha e vai estar lá. Respeitar a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas, né? O usuário vai decidir quais as informações pessoais ele quer que sejam mantidas em seu controle. Então, não adianta você perguntar tudo e querer que ele te responda tudo, porque é ele quem decide o que vai dizer ou não. Você pode tentar sensibilizar, usar algumas estratégias para se comunicar, para que ele se sensibilize e queira falar para você sobre aquilo e que entenda que o que ele vai te falar, de alguma forma, vai ajudá-lo. Mas se ele não quiser contar, ele não pode ser obrigado ou se sentir pressionado a isso. E ele também decide a quem, quando e onde e em quais condições você vai poder dizer aquilo para alguém. Como eu disse, tudo é questão de você tentar sensibilizar essa pessoa, para que junto com você, ela chegue a um consenso de que você pode contar aquilo para alguém, para que não pareça que você veio, invadiu e saiu contando para todo mundo. Então, algumas coisas precisam ser mantidas em segredo e você só pode contar para quem o usuário decidir. A questão, somente questões que digam respeito e colocam em risco a saúde pública, é que você tem autorização da justiça para poder revelar, né? Mas outra coisa não. Você não pode sair por aí falando o que você viu na casa dos outros, né? Outras coisas. Na busca da humanização da atenção à saúde, é preciso ter algumas atitudes que marquem o respeito. Por exemplo, quando a gente está trabalhando em equipe, é fundamental que a gente troque as informações com a equipe, mas as informações precisam ser limitadas apenas ao que cada pessoa da equipe precisa saber para realizar suas atividades. Só isso. Precisa você sair querendo contar a vida da pessoa inteira. E outra, chamar a pessoa sempre pelo nome dela. Mesmo que você esteja falando com outras, mas falando sobre, chame ela por o nome dela. Não fique usando aqueles termos, ou então na hora que vai falar com a pessoa e diz, ô vozinha, ô meu tio. A pessoa não é seu tio, não é sua vozinha. Ô mãe, ô meu filho, ô minha querida. Não use esses termos, não. Chame a pessoa pelo nome. E ainda tem alguns termos que são até mais graves, quando as pessoas estão conversando entre a equipe e acabam rotulando. Como se dissesse, não, fulano, tuberculoso, aquela família dos desnutridos, ou aquele povo lá, todo hipertenso. Então, é necessário que tenha todo esse cuidado, da forma como você vai falar do outro. É questão de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e pensar, será que eu gostaria que me chamassem, que me descrevessem dessa forma, se fosse eu nesse lugar? Então, se eu não gostaria, por que eu vou fazer com o outro? Por que eu vou me comportar assim quando diz respeito ao outro, se eu não gostaria que fizessem comigo? E qual tipo de comunicação precisamos exercer dentro do nosso trabalho? Qual tipo de comunicação? Existem algumas técnicas para a gente aprender a escutar ativamente. Que nós gostamos muito de falar, às vezes a gente gosta muito de falar para o outro que a gente acha certo ou não, querendo impor tudo que é nosso para o outro, mas a gente precisa aprender a escutar, né? Respeitar quando o outro fala. E aí, dentre essas técnicas, a gente tem focalizar, aceitar, refletir e estimular. Quando eu falo em focalizar, é você estar vivendo aquele momento. Você olhar diretamente para a pessoa. Procurar não estar mexendo no celular no momento que você está conversando com a pessoa. Ou ficar escrevendo sem olhar para uma pessoa. Quem aqui já passou por uma situação de ir no médico,
Quando chega lá, ele nem olha pra sua cara, escreve, dá a receita e acabou. Acho que todo mundo, você gostou? Foi legal? Como você se sentiu fazendo isso? Então, fica a questão. Será que a pessoa vai se sentir bem vendo você fazendo isso com ela, parecendo que ela não tem nenhum valor? Você sem prestar atenção no que ela tá falando? Então, olhe diretamente para ela também, porque além de demonstrar esse respeito, os olhos, a postura, os gestos, tudo isso da pessoa são instrumentos de comunicação importante, né? Você consegue descobrir muitas coisas através de um olhar, através de um gesto. Talvez a pessoa naquele momento não pode falar e ela faz algum gesto para você, mostrando que ela não pode falar determinada coisa, ou ela fala através de um gesto. E quando a pessoa está falando com você e você fica só desviando sua atenção, a pessoa acaba ficando chateada, porque ela, poxa, ela tá me perguntando as coisas, eu tô aqui respondendo, eu tô me abrindo. Porque muitas vezes é dolorido pra gente se abrir pra alguém. E aí a pessoa vai, se abre, eu vou e me abro pra você, e você não tá nem dando valor ao que eu tô falando. Porque como profissional você escuta que tem família passando fome, escuta que tem pessoa doente, escuta que tem mulher apanhando do marido, escuta que tem menino sofrendo, escuta que tá acontecendo violência. E você precisa aprender a dar valor ao que a pessoa tá falando, prestar atenção no que ela tá falando. Porque é muito difícil para ela falar sobre aquilo. Talvez ela nunca contou para ninguém, tá contando para você porque confia em você e você tá desmerecendo essa confiança que ela teve. Olhando para outro lado, olhando para o celular, mexendo numa coisa, mexendo em outra, sendo que o momento é da visita, é para você fazer aquilo, né? Então, você vai fazer um curativo numa pessoa idosa, aí a pessoa idosa começa a falar com você que ela tá sofrendo, porque o povo fica brigando pelo cartão dela, e aí ela já tá triste, ela não aguenta mais tanto sofrimento, de ver esse povo brigando por dinheiro e tal, o povo que nem importa com ela tá contando aquilo pra você. Olha só, uma coisa tão grave que ela tá contando, uma coisa tão importante pra ela, tão humilhante pra ela falar sobre aquilo, que a família que deveria cuidar tá brigando pelo dinheiro dela, né? E ela tá falando com você, ela tá te pedindo ajuda de alguma forma, ela tá te pedindo socorro, ela tá pedindo socorro, tá desabafando. E você precisa ouvir aquilo e depois ver com quem é que você pode falar, para assistência social entrar, para ver a questão se a mulher tá ou não sofrendo violência. Então, são muitas coisas que a gente perde quando a gente não observa o outro. Quando a gente não observa o olhar, a postura e os gestos do outro, a gente perde muita coisa mesmo. Aceitar é você aceitar os sentimentos expressados pela outra pessoa, sem crítica, sem julgamento, sem discussões. Não é aceitar assim que eu digo, eu acho correto o que a pessoa faz, eu vou aceitar. Não é isso. Um exemplo, você tem lá na sua comunidade uma mulher que é profissional do sexo. Foi a forma que ela encontrou para viver e ela passou a ser profissional do sexo. E você sabe disso, ela conta isso pra você. E aí, ela conta pra você de uma maneira bem natural, dizendo, foi o emprego que eu encontrei, eu tô ganhando na noite tanto, tá muito bom, eu já consegui comprar eu já consegui comprar o restante dos móveis, eu consegui pagar a escola do meu filho, eu consegui comprar umas roupas, eu consegui ajudar meus pais, tudo com esse dinheiro. Então, pra mim tá sendo bom até o momento. Aí você tá lá na sua cabeça com o olho, aí você fica com a cara desse jeito, com o olho desse tamanho, pensando, essa mulher é maluca, como é que ela fica fazendo isso? Como é que não sei o quê? Você não fala, mas na sua cabeça você tá pensando tudo isso. Se você ficar pensando tudo isso no momento, você para de prestar atenção no que a pessoa tá falando. Então pare, escute o que a pessoa tem para falar e aceitar o que ela tem para falar não significa que você vai achar que o que ela faz é correto. Significa que você está aceitando, você está ouvindo. Você está ouvindo o que ela está falando,
Tente se colocar no lugar dela de alguma forma. Não fique só interrompendo. Ah, mas você não acha que é perigoso fazer isso? Ah, mas você não acha que depois se descobrir vai acontecer isso? Não, não interrompa a pessoa. Deixe ela à vontade, ela vai falar o que ela pensa sobre aquilo. E algumas palavras podem ter significados diferentes para aquela pessoa, né? E aí, como é que você vai demonstrar toda essa aceitação? Ou você está balançando a cabeça, ou você vai dizendo, ah, eu entendo você, eu entendo. Ou então, eu posso imaginar como é que você se sente, né? De alguma forma você vai verbalizando. E aí a gente tem essa parte do aceitar e depois é do refletir. É quando eu vou parar para ajudar aquela mulher a refletir, né? Aí eu vou falar, olha fulana, então você tá dizendo que já tem 2 meses que você passou a ser profissional do sexo e que tem sido uma atividade boa porque você tem conseguido ajudar as pessoas, seus pais, pagou a escola do seu filho e você está conseguindo pagar suas contas com isso porque não tem outro trabalho, não é isso que você falou? É. Mas veja só, nesse sexo que você tem feito aí, você tem usado preservativo? É importante que você use preservativo, né? E aí, você tem usado? A ela, não. Porque os homens não gostam. Eles dizem que é melhor... Não, olhe, veja bem. É preciso usar preservativo porque você está se protegendo também, né? Imagine aí você, nova, seu filho aí, e aí sem usar preservativo, Deus o livre. Um cara desse tem algum problema, você acaba pegando alguma doença ou engravidando. Então não é melhor usar o preservativo? Pensa direitinho se você quer, se você vai usar esse preservativo. Você quiser, a gente pega no posto de saúde pra você. Se você tiver vergonha, eu pego lá pra você e trago aqui. E você usa tranquilo. Ah, se você não souber usar, a gente mostra pra você como é que faz pra poder utilizar, né? Eu sei que é uma situação um pouco complicada pra você, que talvez você pode até perder alguns dos seus clientes, mas de certa forma você vai se proteger, tá? E aí, o que você acha? Como é que a gente pode fazer para ser dessa forma? Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Para que você, já que você decidiu continuar fazendo fazendo o que você tem feito, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Me dá a tua opinião. Seria melhor você tá lá fazendo, você tá ganhando o seu dinheiro, que você disse que essa é a melhor forma. Mas não seria bom você se proteger? Porque não é melhor você estar protegida de pegar uma doença ou ter uma gravidez indesejada do que lá na frente acontecer alguma coisa que surja um problema maior? O que é que você acha? Você está dessa forma falando o que você pensa, transferido para o outro, fazendo com que aquela mulher reflita sobre suas práticas e tente introduzir nessas práticas. Você não está dizendo para ela que isso é errado, que vai acontecer isso ou aquilo com ela porque ela está fazendo isso. Você está ajudando ela a refletir. Qual o melhor caminho para isso? Será que realmente isso é interessante a se fazer? Não teria outra forma para ela conseguir outras coisas? E já que ela acha que não teria outra forma, o que seria bom fazer para melhorar essa situação? E dentro do outro nós temos estimular. A gente vai verbalizar interesse no que a pessoa está falando. Se ela está falando que ela, mas eu saio e eu ganho tanto por noite. Certo. Pode continuar, continue. Mas continue a conversa, viu, gente? Continue. Interessante isso que você falou, bem interessante. E deixa ela falar. No momento que você sentir que ela tá olhando pra você, como se estivesse precisando ouvir uma palavra, aí você vai verbalizar alguma coisa, né? E aí, quando a pessoa começa a falar, tente animar a pessoa para que ela fale.
Porque ela vai conseguir se soltar e vai conseguir falar tudo o que precisa falar e tudo que você precisa ouvir para prestar uma assistência e um cuidado integral àquela pessoa, àquela família. Então, assim, me fale sobre tal coisa. Como eu disse antes, me fala, mas fulano, me fale, você está fazendo isso e isso. Mas está usando preservativo? Eu queria saber melhor como é que funciona isso, já que você disse que os homens não querem que você use o preservativo, que é melhor sem. Então, como é que funciona isso? Me explica aí, pra gente ver o que é que pode fazer em relação a isso. E se você não entendeu alguma coisa, pergunte à pessoa. Pergunte, mostre que você precisa que ela te explique de uma forma melhor. Ou simplesmente tem coisas que você não precisa nem falar nada no momento. Você só precisa mostrar que tá ali e que tá escutando o que a pessoa tem para falar. A visita domiciliar é um instrumento muito, muito poderoso para nós na saúde. E é um instrumento bom, é um instrumento também poderoso para traçar o perfil epidemiológico da comunidade. Porque através dessas visitas a gente vai observar as condições de saúde da população, sejam condições sociais, sejam condições econômicas, sejam condições políticas, religiosas, culturais, dentre outras. Então a gente consegue observar tudo isso a partir de uma visita e para promover um cuidado melhor para aquela comunidade, ou para aquela pessoa, ou para a sua família. Eu deixo um último questionamento, assim, visitar é simples? Visitar não é só ir na casa do outro. A gente precisa saber o que vai fazer, por que vai fazer. Precisa se desconstruir dos nossos juízos de valores, né? Precisa se desconstruir dos nossos julgamentos e aprender a ouvir o outro. Porque a gente só consegue ajudar o outro quando a gente ouve o que o outro tem a dizer e respeita o que o outro tem a dizer também, tá? A atividade já está no portal, como vocês já puderam ver provavelmente. E me enviem a atividade até a sexta. E eu aguardo vocês no sábado.